Provavelmente você já ouviu alguém dizer: não tenho dinheiro, mesmo tendo um salário mensal considerável. Parece que quanto mais trabalhamos, menos sobra na conta, como se o dinheiro sumisse no ar. Vamos mergulhar em um conceito essencial para lidar com esse problema: entender a diferença entre ter renda e realmente possuir dinheiro. Prepare-se para insights que podem transformar sua vida financeira. Imagine que eu lhe dê duas opções: receber agora R$1 milhão em espécie ou ganhar um único centavo que dobra de valor a cada dia, por 31 dias. Qual você escolheria? Embora a soma imediata pareça a melhor saída, há algo surpreendente no pequeno centavo. Esse exemplo ilustra o poder do efeito composto e como decisões aparentemente mínimas podem gerar resultados enormes ao longo do tempo. Para entender melhor, veja como evoluir o valor do centavo dobrado. No dia 1 você tem 1 centavos. No dia 2 você tem 2 centavos. No dia 5 você tem 16 centavos. No dia 10 você tem pouco mais de R$5, ainda distante de um grande valor. No dia 20 por volta de 5 mil. Algo interessante, mas não chega a 1 milhão. No dia 30 você já chega aos 5 milhões de reais. No dia 31 você acaba ultrapassando a barreira dos 10 milhões de reais. Perceba como a maior parte do crescimento ocorre apenas na reta final. Isso acontece por causa da lógica exponencial. Cada dia duplica o valor do dia anterior. No começo, os números parecem ridículos, mas, depois de algumas semanas, tornam-se astronômicos. Essa metáfora é perfeita para demonstrar que a paciência e a constância podem superar a tentação de buscar resultados instantâneos. A ideia de que tudo em nossa vida é resultado de escolhas pode soar óbvia, mas tem implicações profundas. Cada aspecto, do estado do seu corpo ao tamanho da sua conta bancária, reflete o conjunto de decisões que você tomou até agora. O sucesso não ocorre por um golpe de sorte, nem por um ato heróico. Ele floresce de pequenas ações, repetidas diariamente, que se somam a algo impressionante. Essa é a base do efeito composto. Todo dia você acrescenta uma gota de esforço. E, com o tempo, isso se transforma em uma verdadeira maré de resultados. Curta e se inscreva no canal se for importante para você esse vídeo. Continuando. No âmbito das finanças pessoais, há um detalhe crucial: ganhar dinheiro não é o mesmo que tê-lo. Muitas pessoas acreditam que, se ganham 2 mil por mês, podem gastar esse valor integralmente e até se endividar, pois, no mês seguinte, virá o mesmo montante. O problema é que viver no limite ou acima dele não deixa espaço para imprevistos, tampouco para investimentos. Assim, quando surge um evento inesperado, essas pessoas se veem obrigadas a recorrer a cartões de crédito e empréstimos, entrando em um ciclo de dívidas. Para ilustrar, pense em duas pessoas, Ana e Juan. Ana ganha R$10 mil por mês. Gasta tudo e não guarda nada. Ela tem uma vida aparentemente confortável, mas sem qualquer reserva. Juan, por sua vez, recebe 5 mil mensais, porém economiza 2 mil religiosamente e investe essa verba. Ao fim de alguns anos, Juan terá construído um patrimônio expressivo, enquanto Ana, mesmo recebendo o dobro, provavelmente estará no zero a cada virada de mês. Esse contraste reflete a diferença entre ter apenas um fluxo de renda que entra e sai e criar um estoque financeiro capaz de se multiplicar com o tempo. Entender essa dicotomia entre fluxo e estoque é vital. Imagine o fluxo como uma torneira que goteja dinheiro mensalmente, e o estoque como um balde que armazena o que cai. Se o balde estiver furado, nada se acumula. É por isso que alguns ganham muito, mas não retêm nada, enquanto outros, com rendas menores, conseguem construir uma reserva. A chave está em como você administra o que recebe. É claro que aumentar o fluxo é desejável, mas, sem a consciência de poupar e investir, nada mudará de verdade. Se você simplesmente ampliar o valor recebido e também as despesas, permanecerá no mesmo lugar, só que operando com cifras maiores. Portanto, não é apenas sobre ganhar mais, é sobre guardar e fazer esse dinheiro trabalhar para você. Um passo inicial para essa virada é montar a reserva de emergência. Esse montante serve para cobrir gastos essenciais por um período de 3 a 6 meses, em caso de perda de emprego ou redução de renda. Por exemplo, se você gasta 2 mil por mês, idealmente precisaria de 6 a 12 mil guardados. Isso dá tranquilidade para não precisar de empréstimo em situações complicadas. A vida é cheia de imprevistos, e contar com um colchão financeiro evita crises desnecessárias. Feito isso, você pode avançar para investimentos de longo prazo, como ações, fundos imobiliários ou outros produtos que façam seu dinheiro render ao longo dos anos. Essa é a essência do que Robert Kiyosaki destaca em Pai Rico e Pai Pobre.
Não basta somente ganhar. É essencial reter parte do que se ganha e aplicá-la de forma inteligente. Afinal, mesmo quem tem renda alta pode ficar sem nada se não souber cuidar do que recebe. Repare que, na sociedade, muitas vezes as pessoas se preocupam apenas com o salário ou com quanto os outros ganham. Porém, tão importante quanto saber o valor do seu fluxo é entender seus hábitos de consumo e o quanto você consegue armazenar e multiplicar. Quem ganha um alto salário, mas termina o mês zerado, não está de fato enriquecendo, pois não constrói um estoque. Já alguém que guarda 30% ou 40% da renda, ainda que ganhe menos, pode acumular um volume significativo ao longo do tempo. Lembre-se do exemplo do centavo que se multiplica a cada dia. No começo, parece insignificante, principalmente se comparado a 1 ou 3 milhões. Mas, se você tiver paciência até o dia 31, aquela pequena quantia pode ultrapassar 10 milhões de reais. Isso ocorre graças ao crescimento exponencial, no qual cada dia duplica o resultado anterior. Esse caso mostra que a paciência e a consistência podem superar a pressa de querer tudo agora. O efeito composto é considerado por alguns como a oitava maravilha do sucesso, pois é o mesmo princípio que age do dia 1 ao dia 2 e do dia 30 ao dia 31. Não existem atalhos milagrosos nem fórmulas instantâneas para acumular riqueza ou realizar grandes sonhos. Nossa cultura, porém, valoriza a gratificação imediata. Somos bombardeados por propagandas que prometem mudar nossa vida em poucos dias, tornar-nos milionários sem esforço ou transformar nosso corpo sem exercícios constantes. Tais promessas seduzem, mas não refletem a realidade, fazendo com que muitos gastem à toa e abandonem o processo verdadeiro de crescimento. Na prática, a caminhada para o sucesso é trabalhosa, demanda hábitos diários e um compromisso de longo prazo. Você não possui o sucesso definitivamente, mas o aluga renovando a cada dia com ações que o mantêm no rumo certo. Mesmo o maior conhecimento não se converte em dinheiro se não houver prática. Há muitos profissionais qualificados que, por não saberem poupar ou investir, vivem apertados financeiramente. O mercado não remunera o quanto você sabe, e sim o que você faz com esse saber. Pegue o exemplo dos médicos que alertam sobre sedentarismo e má alimentação. Parte deles não segue o próprio conselho. Isso evidencia a diferença entre conhecer o caminho e realmente trilhá-lo. Em resumo, se você gasta tudo que ganha, não terá nada além de um fluxo passageiro. É como ter um rio que corre sem barragem para reter a água. Já se você reserva parte desse fluxo e cria um sistema de investimento sua barragem ou estoque, começa a construir algo consistente. E, tal qual no exemplo do centavo, os resultados podem ser surpreendentes ao longo do tempo. Ana e Juan, lá do começo, mostram como a renda bruta não é o fator mais importante. O determinante é a decisão de guardar dinheiro mensalmente e investir. Depender só do fluxo, sem um estoque, torna você vulnerável a qualquer crise ou despesa emergencial. Já quem alimenta o próprio estoque vive mais tranquilo e tem condições de aproveitar oportunidades, seja para aplicar em negócios promissores ou simplesmente para dormir em paz, sem pânico de faltar dinheiro. Claro que elevar o fluxo também é uma meta válida. Buscar promoções, aprimorar suas habilidades ou empreender são caminhos para aumentar sua renda. Mas, independentemente de quanto se ganhe, manter o hábito de poupar e investir é fundamental para consolidar um patrimônio e colher os frutos do efeito composto. Há um ponto importante, porém, que muitas pessoas ignoram: o tempo. O efeito composto precisa de paciência para revelar todo o seu potencial. No início, é natural se frustrar ao ver pequenos progressos, mas é exatamente como o centavo que se multiplica. As primeiras quantias parecem insignificantes, porém, ao persistir, a curva de crescimento tende a ficar cada vez mais íngreme. Por isso, é vital não desistir nos primeiros meses ou anos, quando tudo ainda parece lento. Da mesma forma que não se ganha músculos definitivos em poucos treinos, não se ergue um império financeiro da noite para o dia. No final das contas, aquele centavo duplicado até o dia 31 serve como metáfora poderosa. Ele demonstra que o crescimento mais notável exige consistência e paciência. Enquanto quem pegou 1 milhão já usufrui de uma grande soma no início, você precisa suportar a fase de ver apenas alguns trocados se multiplicando. Porém, na reta final, a curva exponencial dispara. Assim são seus investimentos e metas de longo prazo. No começo, o progresso é quase imperceptível, mas, com persistência, pode se tornar gigantesco. A mensagem principal é clara. Assuma o compromisso de poupar parte do que você ganha, invista com sabedoria e seja perseverante.
Reconheça que não há receitas mágicas. Suas decisões diárias fazem toda a diferença. Quando pensar em desistir por não enxergar resultados rápidos, lembre-se de que a pedra só se rompe na última batida porque todas as anteriores a enfraqueceram.